Hoje a gente vai falar sobre a craniotomia epitelional, que é a craniotomia mais clássica da neurocirurgia, onde o foco dessa craniotomia é na região do epitélio, que é o centro da nossa craniotomia. Tá? Nessa craniotomia, a parte do fixador de crânio de 2 pinos vai ficar acima da linha temporal, para evitar de botar ela dentro do músculo temporal, e o outro pino vai ficar na região retroauricular, evitando regiões de sutura, evitando colocar em seio, em mastoide, e na prática também se evita que o pino fique no meio da testa, porém isso não é proibitivo, dependendo da situação isso pode ser necessário. Tem os movimentos para posicionar o doente, que são feitos na craniotomia epitelional, que é o movimento de tração, elevação, deflexão, rotação e torção ou lateralização. Então são esses 5 movimentos: tração, elevação, deflexão, rotação e lateralização. Tração é puxar a cabeça, elevação é elevar a cabeça acima da região do átrio, a deflexão é o ato de elevar o mento, a rotação é a rotação de no máximo 45 graus do doente. Na maioria das vezes a gente faz uma rotação entre 15 e 30 graus. E o movimento de torção e lateralização é um movimento de torção do pescoço, para elevar ali a região do zigoma. A gente tem que tomar cuidado especial na observação nos pacientes com a órbita rasa, tá? Quando o osso fica abaixo do olho do doente, que é comum em pacientes asiáticos, que isso pode gerar trombose da veia central da retina por compressão do globo ocular causado pelo flap cutâneo, que é tracionado durante cirurgia, que pode ficar comprimindo o globo ocular, dar a trombose e deixar o doente cego. Algumas particularidades de posicionamento em cada patologia. Dependendo da patologia, o posicionamento pode mudar. Quando você está com aneurisma de comunicante posterior, aneurisma de segmento coroideu e aneurisma da artéria oftálmica, é importante você defletir pouco a cabeça e rotacionar mais a cabeça. Quando você tem aneurisma de comunicante anterior, no ramo de A1, de bifurcação de carótida e de artéria cerebral média, você tem que focar mais em defletir o doente, defletir mais e rotacionar menos, tá? Para deixar a fissura cair e o acesso a esses aneurismas ficar mais facilitado. A incisão da pele é uma incisão arciforme, tá? Fica atrás da linha do cabelo e inicia-se 1,5 cm à frente do tragus e seguindo até a linha média. Tem que ter um cuidado especial com a artéria temporal superficial e com o ramo frontotemporal do nervo facial, tá? E para isso você tem que respeitar aquelas safe zones do facial, onde você não pode incisar, tá? E durante a dissecção do músculo temporal você tem que respeitar o fat pad, que é o lugar, que é esse lugar aqui onde abriga o ramo frontal do facial, tá? No afastamento de pele, você tem que pensar até onde você rebate o flap. E a resposta é até achar o fat pad. Quando você acha aquela gordurinha, você para, porque é o sinal ali que você está chegando no lugar onde o ramo do facial passa. A partir dali a dissecção é romba, se a sua dissecção for a interfacial, né? Porque tem os tipos de abertura do músculo temporal. Tem a subfacial, a interfacial e a abertura músculo cutânea, tá? E o ramo do facial ele vai passar na face temporal superficial até o momento que ela entra no fat pad e daí ela sobe, seguindo para a região do subcutâneo. O pele vai inervar a região da fronte. Se você lesar essa região, o paciente perde o movimento de elevar a sobrancelha. E você tem essas maneiras aí de dissecar o temporal. O interfacial, onde você passa pelo fat pad. A partir desse momento você faz uma dissecção romba.
Tem o subfacial, onde você faz por baixo do fat patch, e o músculo cutâneo, onde você vai cortando o músculo direto até o osso, vai passando através do músculo, tá? Nessa figura esquemática mostra aqui a região que é mais anterior, onde tem o patch de gordura, onde passa o ramo frontal do facial. Uma observação, uma diferença entre essas aberturas é que quando é dissecção do músculo cutâneo, você vai rebater o músculo para frente. Quando ela é interfacial e subfacial, você vai rebater o músculo para baixo. Isso pode dar uma facilidade maior para você em algumas patologias. Você tem também os modos de abertura do músculo temporal. Você pode fazer uma abertura reta, como você faz no músculo cutâneo. Você pode fazer o bigode, deixando a região de músculo aqui, onde depois ele é suturado. A nutrição do músculo temporal, ela vem da fáscia profunda do músculo temporal, que você tem que sempre preservá-la. Você tem que sempre levar essa fáscia profunda junto com o músculo, deixando o branquinho junto com a região muscular para evitar a atrofia do músculo temporal. Você tem um sentido também para retirar a fáscia profunda para evitar que isso aconteça. Tá? Você vai retirar isso com a rugina ou com o dissector, sempre do sentido posterior para anterior e sempre no sentido de inferior para superior. Então, fazendo esse movimento, né? de trás para frente, de cima para baixo. E na craniotomia, o ponto central do acesso é o ponto silviano anterior, que corresponde na superfície do crânio ao ponto escamoso anterior, que é o ponto mais anterior da sutura escamosa, no local onde a sutura escamosa encontra o H do epitélio. Esse vai ser o foco central da craniotomia pterional. E para você chegar nesse foco central, o ponto de trepanação principal é o keyhole, que é o ponto que está à frente dessa região do ponto silviano anterior. E a partir daí você passa a fresa, que tem que passar acima da região do estefânio, e a fresa também tem que passar através do ponto temporobasal anterior, que é onde fica o giro temporal superior. Aí você vai ter visualização do giro temporal superior, da fissura e do giro frontal inferior até o ponto onde ele se encontra ali com o sulco central. A craniotomia fica basicamente assim: o keyhole, né, o ponto central da craniotomia, ponto temporobasal anterior e estefânio, passando por cima do estefânio, pelo temporobasal anterior e fechando a craniotomia, tá? O sentido correto de trepanar o keyhole é sempre no sentido superior, para evitar, se fosse no sentido inferior, por exemplo, que a nossa broca entrasse para dentro da órbita. Então, sempre tentar fazer a trepanação do keyhole no sentido superior, tá? E existe também a pterional mini open, que vai respeitar o estefânio, e você vai passar a fresa pelo estefânio, dando a craniotomia menor, né? Que é boa para algumas patologias. O próximo passo do acesso pterional é a drilagem da asa menor do esfenoide. Você faz essa drilagem até um limite, que é a prega meningorbitária, tá? É uma drilagem extradural. A prega meningorbitária ela pode ser coagulada e seccionada, que vai ajudar a afastar a dura depois. Porém, essa coagulação e secção da prega meningorbitária deve ser evitada em aneurisma de artéria oftálmica, porque essa região gera ramos colaterais para o olho e que podem ser importantes para essa cirurgia. A abertura da dura ela vai ser rebatida na direção da asa do esfenoide, pode ser uma abertura arciforme, e ela é fixada com prolene 4.0, e a visão final que a gente tem é essa visão centrada na fissura silviana, onde você vê o giro temporal superior, vê o giro frontal inferior, e a partir daqui você faz a dissecção da fissura para acessar a região da região da carótida, circulação anterior, etc.